Bom dia a todos. Pessoal, quero agradecer muito. Acho que hoje é uma das maiores audiências que a gente já teve. Tudo devido à celebridade do semestre atual. Tudo devido e graças à celebridade, né? Nosso colaborador. Que a gente agradece muito. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Anderson Ribeiro, que é um professor do Centro Universitário, acho que Geraldo de Viasi, certo? É de Viasi ou de Viasi? De Viasi. Professor das engenharias, acho que de um modo geral, né, no Centro Universitário, e vem aqui conversar com a gente sobre a inteligência artificial e ciências exatas em diálogo, o que, né, faz todo coerente com o nosso projeto aqui de diálogos multidisciplinares, né, sobre o futuro da ciência. Então, professor, também bom lembrar que o professor Anderson, ele é cria da UERJ, né, UERJiano de corpo e alma. Não sabemos se isso é um elogio, mas é um fato. É um UERJiano de corpo e alma, graduação, mestrado, doutorado. Só graduação. Professor, fique à vontade e o tempo é teu. Você prefere perguntas ao longo, guarda para o final? Pode ser ao longo, fique à vontade. Fique à vontade. Então tá bem, o tempo é seu. Bom, obrigado. Só para fazer essa colocação, eu fui aluno da UGB, da UERJ, na graduação, junto na mesma turma, eu e o Bruno, que provavelmente em algum momento, quando eu ficar descontraído, eu vou chamar de Maricai, se me perdoe. Ele se chama assim há 25 anos, então vai ser muito difícil chamar de Bruno. De professor Bruno agora. Professor Bruno, então. Eu quero já baixar um pouco as expectativas. Assim, a gente não vai falar tecnicamente, vai ter um momento que a gente vai fazer uma pequena fala sobre isso, mas não está falando da construção, dos algoritmos, das ferramentas matemáticas. Então já quero quebrar essa expectativa, a gente não vai falar sobre isso. O que eu tenho trabalhado já nos últimos, 5 anos, é no impacto que a inteligência artificial, na formulação que eu julgo correta, vai ter sobre a sociedade como um todo, e em particular sobre o ensino, e em particular ainda sobre o que interessa no ensino de ciências exatas. Seja ela ciência básica, física, química, seja ela aplicada, engenharia, então, biomedicina, que é uma área que agora a gente começou a botar o pezinho lá. Então, é só para te colocar, veja se cria uma expectativa que a gente vai para um lugar e a gente não vai ficar nesse ponto. É um hábito que eu acho que é importante, inclusive tem a ver com muito que a gente vai falar aqui nesses próximos minutos, horas, é de saber aonde a gente está para começar a conversar. Né? E aonde a gente está? A gente está no meio de uma crise. Então, se você olha alguns indicadores, se você olhar qualquer um, especificamente alguns, esse gráfico aqui, não sei se você vai ler, tem relação com a capacidade da população, isso é o resultado do PISA 2022, a capacidade dos alunos formados no ensino médio de entender matemática, leitura e ciências. Isso aqui está separado a média, classe 30% mais ricos e 30% mais pobres. Então, independente da classe, é claro que os 30% mais pobres é uma tragédia completa. Mas se você olhar para os 33% mais ricos, também não está muito bom o negócio. Matemática, 33% dessa classe domina a matemática minimamente. Isso aqui eu pensei que fazer uma análise do conhecimento mínimo de matemática, mínimo de ciência e mínimo de leitura. Então, esse é o espaço educacional, vamos dizer assim, o campo educacional que essa ferramenta está se inserindo. E não é só no Brasil, é no mundo. Aqui em amarelinho são os mesmos parâmetros, mas como da OCDE. Então não é só o problema do Brasil. Essa queda do conhecimento geral da população está em todas as camadas e em todos os países. Você pega os Estados Unidos e cai em matemática lá de terceiro e quarto para 20, 23, mais ou menos. Então tá ruim. E a gente tem isso aqui só para poder dizer que essa coisa da educação, né, que é o tempo escolar,
o IDH dos países do mundo, é uma relação direta. Então a educação formal está no meio dessa tragédia. Por isso dessa palavra crise. Se a gente olha outras coisas, 53% da população brasileira acredita que o Facebook é a internet. É isso. Se você olha, isso aqui foi um índice feito por uma dessas organizações que faz pesquisa mundial, a gente achou que o Brasil é o país que mais cai em fake news no mundo. Ou maior, Brasil, Colômbia é o segundo. O resto está aqui para baixo, está tudo mal, mas o resto está bem, ótimo. Você imaginar, né? Tem países aqui que Bélgica, né? Você imaginaria que Países baixos, Portugal, Estados Unidos está aqui também. Não tem uma relação com o desenvolvimento, tem uma relação com a forma que a educação é implementada. Mas só para mostrar que tem esse problema. Olha onde a gente está. Tem 53%, a população não sabe diferente. Mais de 50% tem dificuldade em tudo, leitura, ciências e matemática. A gente mais cai em fraude. Então, e quando a gente olha esse panorama do lado do ensino superior, a gente tem uma queda conceitual na busca do ensino superior. Então, na pós-graduação, na graduação tem essa queda. E quando eu olho quais são os programas de pós-graduação que estão tendo estão deixando de ser procurados, as coisas ligadas às ciências exatas, todas elas estão nesse saco. Então, já tem engenharia, biologia, as ciências exatas, todas não estão sendo procuradas para a formação de pós-graduação. Então, todos esses indicadores colocam a gente num lugar muito ruim. E se você olhar outros indicadores, ambiental, epistêmicos, que eu vou falar um pouquinho dele, colocam a gente nesse cenário muito. Por isso que quando eu estava tendo um diálogo com o Bruno, essa semana ele falou: como é que foi do Apocalipse? Cavaleiro do Apocalipse. Sim, porque é muito difícil você traçar um cenário bom dentro desse panorama que está sendo colocado e aonde a inteligência artificial está entrando de um jeito sem muito controle e regulamentação, e ela cai como uma bomba nisso. Então você vai começar a ver a influência da inteligência artificial sobre essa crise que a gente está. E aí, qual é o panorama que a gente tem teórico para tentar entender isso? Pode parecer loucura, se olhar esses 3 livros está falando de inteligência artificial, que tem tudo a ver. Qual é o panorama que está dado para a gente em relação a isso? Então, se você ler esses 3 livros aqui, esse aqui é a vantagem de ser físico, porque aqui os sociólogos leem e falam, mas você tem que olhar esse aqui também, que complementa esses dois por sinal. Toda tecnologia que existe, ela é uma relação entre o homem e a leitura, por isso está escrito aqui, e a leitura que o homem faz sobre o mundo, os espaços naturais. Então lá o homem comia lá a carne morta, em algum momento ele descobriu que o osso poderia virar uma faca e instrumentos em geral, e essa faca e instrumentos em geral possibilitou ele raspar mais carne do osso, possibilitou ele matar mais animais. Então a leitura dele sobre o mundo mudou completamente. E a leitura dele sobre mudar completamente fez com que ele ganhasse outras habilidades que sem a faca ele não teria. Então o mundo virou outro. E isso é uma roda, e agora a gente vai chegar mais próximo do que a gente vai começar a falar, que inventou a faca, inventou o ferro. Isso está no título desse livro, cada invenção que a gente faz, cada tecnologia que a gente descobre, ela permite a gente ler o mundo de forma diferente, expandir a nossa capacidade de interação com esse mundo e criar novas ferramentas. E é por isso que teve essa sequênciazinha aqui, mágica. A primeira revolução industrial mudou completamente a interpretação do homem com o mundo. Isso gerou ferramentas, essas ferramentas fizeram com que outras coisas foram pensadas, os processos mudaram, e aí a gente consegue coagular isso numa segunda, consequência numa terceira, numa quarta, interar uma quinta e uma sexta, se ninguém apertar o botão vermelho e mísseis explodir a humanidade toda, que é uma possibilidade. Então, não tem mais, toda vez que você tem um conjunto de ferramentas, esse mundo seu
volta muda e aí surgem outras coisas que você não tinha acesso. Jamais esse indivíduo que estava lá raspando o osso, se eu venho magicamente coloco para ele um notebook, ele vai olhar para aquilo, vai pegar aquilo, vai bater aquilo na parede, porque não tem cognição para ajustar aquilo, não funciona. Eu preciso de construir essa construção do cognitivo, vai ferramenta, cognitivo, mundo, ferramenta, isso é para ser. E aí chegamos no nosso problema. Né? Veio a água, mudou o mundo, a regra de cálculo, que ainda escutamos isso na graduação, que existia essa lenda. Aí veio a calculadora, daqui para cá, de matemática, tudo vai acabar, o ensino de matemática vai ser destruído, as pessoas não estamos aqui construindo computadores, nada, foguete com pausa de ré. Veio o computador, a mesma discussão. Tem um livrinho que eu esqueci, do Nepomuceno, a era digital, onde ele faz a discussão, o computador vai acabar com o ensino, não acabou nada. Estamos aqui. E agora chegou as ferramentas, essas IAs, que é a construção desse caminho que a gente fez até chegar nelas. E agora estamos lendo o mundo, agora propriamente na proposta, estamos lendo o mundo agora através daquilo ali, daquela ferramenta. Então, apesar de ser uma ferramenta velha, né, que já está sendo pensada lá atrás, o primeiro artigo que toca nesse assunto é de 49, depois tem o do Alan Turing, e depois tem vários outros, mas não tinha software, de novo, tinha ideia, mas não tinha o software. O software apareceu, mas não tinha capacidade computacional. Agora a capacidade computacional apareceu, bum, explosão. Se você olhar, é mais ou menos em 2017, que tem, em 2017, tem essa explosão desse IA, porque a NVIDIA fez uma super placa, e aí a coisa explodiu. Então, só para colocar claramente, uma discussão infantil, eu boto que eu tive uma discussão no Twitter com os colegas que a gente trabalhou na pandemia junto lá no consórcio do Nordeste. Ele é genial, brilhante, ele deveria ganhar uma obra provavelmente, mas nessa aí ele vacilou. Esse papo que ele puxou de a IA não é artificial, né? Foi uma discussão boa, trazia também muito visibilidade, né? Eu trouxe muito foco essa discussão que a IA vai substituir o pensamento humano. Em nenhum lugar do livro de IA está escrito isso. Tem uma galera que pensa isso, mas é uma galera que é muito pequenininha no campo do estudo do IA. Então, você pode imaginar a IA por várias formas, como sendo um sistema que pensa como seres humanos, um sistema que pensa racionalmente, um sistema que atua como ser humano e um sistema que atua racionalmente. E essa diferença aqui é muito sutil, mas tem um exemplo muito bom que deixa clara essa diferença. Imagina o exemplo do trem, talvez eu tenha visto isso na televisão. Você imagina um trem, você tem uma bifurcação, toda a produção sabe disso, tem uma bifurcação para tomar decisão. Então, do lado tem uma pessoa e do outro lado tem um grupo de pessoas. E aí você tem que escolher se você vai mandar o trem para um grupo de pessoas ou se vai mandar para uma pessoa. Quando você faz essa escolha, obviamente, se fizesse essa dinâmica aqui, todo mundo escolher matar uma pessoa só, né? Óbvio, 31 você mata uma. Só que quando vira a chave, você descobre que aquela outra pessoa é um ente querido, seu filho, marido, sei lá. Mamãe talvez você tenha descobrido, mas não filho, mãe, avô. E aí a sua decisão é voltar. Quando você tomou a decisão sem saber de nada, você tomou uma decisão racional. Agiu racionalmente. O ser humano agiu racionalmente. Quando você descobre, você vai para a emoção. Você age, atua como ser humano. Então essa é mais outra diferença desse quadro. E não tem nada a ver com isso, inteligência artificial. Não é a Skynet que vai dominar o mundo, para os mais velhinhos, o Hall, e para os mais jovens, eu não lembro o nome dela, não lembro o nome dela, mas é do filme. Toda vez estou tentando lembrar. The Machine. Aí você pega a Bíblia, né, dos estudos, vai lá, acadêmico, você vai lá, tem um curso de ciência da computação, tem uma cadeia de inteligência artificial, tem um livro lá, grandão desse tamanho, e na primeira diz o seguinte: a inteligência artificial pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se preocupa da automação do comportamento inteligente. É isso que é inteligência artificial. É você automatizar ações, formas inteligentes, comportamentos inteligentes. Específico. Falar, escrever, desenhar, projetar um produto, não importa. Automatizar isso. Não tem nada a ver diretamente. Existe um campo minúsculo que tenta criar essa forma de pensar. Tem gente fazendo isso seriamente, gastando muito dinheiro,
mas não é o principal. O principal é a automação de tarefas. Isso é o foco. E aí, quando você bota o foco nisso, complica a história muito. Você tira esse delírio da superinteligência, da consciência, que o negócio vai tomar o lugar da secretária, que vai tomar o lugar do técnico de química, que vai tomar o lugar do professor. A gente vai ver nos exemplos disso. E quando a gente fala de inteligência, essa definição faz muito sentido. O cara mais, essa frase é sempre muito ruim, né? O cara mais, mas um dos principais pesquisadores da área da inteligência, o Gartner, bom, teve outros, mas o Gartner hoje é o que está aí, vamos dizer assim, na crista da onda. Ele divide a inteligência em campos, né? Linguístico, matemático, lógico, matemático, existencial, musical, que são habilidades e inteligências que o cérebro humano tem, e algumas pessoas têm mais e menos. Ou, por exemplo, motor, música, eu que é zero, linguístico, metade, espacial, eu tropeço em qualquer coisa. Então, matemática, mais ou menos. Então, cada um aqui faz um teste e consegue se colocar aqui nesse espectro de inteligências. E quando a gente olha o que está acontecendo, esse é um site que traz uma plataforma que concentrou todas as iniciativas de aplicativos de IA. Então, a gente está falando aqui da ordem de 14, a última vez que eu fiz sprint, né? 14.700 IAs aí. Então, grupos, empresas estão produzindo IAs e botando publicamente. Elas estão relacionadas com essas coisas. O ChatGPT e os seus amiguinhos, quando nasceram, eles eram chatbots de linguagem. Chamamos de um grande modelo de linguagem. O que era isso? Ele mudou, mas ele nasceu assim, era criado uma inteligência artificial naquele contexto, automação. Eu gosto de usar um termo que em vez de usar inteligência artificial, algoritmos autônomos de tomada de decisão. Isso eu acho que seria mais correto, essas coisas que a gente está falando, chamando de IA. Mas aí hypou, ficou lá, ganhou tração nos seus BI, então vamos usar. Então, essa questão do IA, se você olhar o ChatGPT, o que ele faz? Ele é uma conversa, ele é para diálogo, ele não é para pesquisa, ele não é um oráculo que você vai perguntar, ele é para conversar. E numa conversa, você está conversando com o Bruno, estão falando sobre coisa que nem ele interessava, estão falando sobre mitocôndria. Então, um diálogo sobre a mitocôndria, se ela estava dentro das células, se não estava, a gente não sabe nada disso. Esse diálogo entre amigos, informal, o que você faz quando você não sabe? Você fala, não sei, depois de 3 cervejas? Não fala, não sei. Não tem essa opção de não falar, não sei. Você vai fazer o quê? Você vai começar ali dentro da sua cognitivo, das coisas, sabe? Falar alguma coisa que faça algum sentido, mesmo que seja qualquer outra. Isso em espanhol tem uma palavra maravilhosa, que é o chamuyo. Não sei se no México tem esse termo, chamuyo. Na Argentina não, o chamuyo é o chaveco, é o Bolívia tem. Então, Bolívia não. Bem Argentina. A Argentina é um bicho estranho, mas eu gosto. Eu morei lá, eu gosto muito, mas é um bicho estranho. A Argentina é um bicho estranho. Eu vivi lá bastante tempo, gosto, é meu segundo país, mas é um bicho estranho. Igual carioca. Você quer que a gente corte do vídeo? Não, não tem problema. E ele mente. Isso que as pessoas falam, não é informação precisa. Se você olhar o texto, fala. Ali você falou que está 14 mil. Tem um outro 14.300 e 4.000 trabalhos. 4.800 trabalhos. Não, mas O aqui primeiro está com 35. já atualizou. Já está com 35. Já atualizou. Eu botei um link aqui. E o 8 de. Eu fiz uma pesquisa nesse site em fevereiro, tinha 29.555. Caramba. Hoje tem 36. É a explosão. A gente está vendo uma explosão nesses algoritmos de tomada de decisão, porque. Bom, a gente vai falar, porque senão vai ter esse papo. Então, ele mente. É diferente da alucinação que a gente vai ver. Ele mente no sentido, ele quer manter uma conversa com você e ele não sabe, porque na base de dados que ele tem lá, ele não consegue achar e ele vai pegar coisas que mais acontecem. Então você olha o TCC do cara que fez o TCC do ChatGPT, o texto você lê fluido, parece até que faz sentido, mas não tem nenhum. Eu fiz uma brincadeira, eu botei teoria de campos, uma relação de teoria de campos e plantação de mandioca. Aplicação de teoria de campos
campos em plantação de mandioca. Ele construiu um texto, grande modelo, espetacular, porque os campos de plantação de mandioca, também conhecida como empínicos, regiões, você pode maximizar a plantação. Ele misturou as coisas, o texto estava lindo, você não bota na internet, faz todo o trabalho lindo, não sabe nada, nossa, treino de campo serve para alguma coisa. Aí você É isso que ele vai falar. Aí você desculpa. Me dá esse texto, por favor. Enfim, eu achei uma aplicação para treino de campo, então olha que legal. E não faz Depois fala que física teórica não tem aplicação. É isso que acontece com aquelas imagens distantes. Acho que eu baixei para mostrar, né, você vê coisas completamente malucas. Por quê? Porque ele junta e para ele faz sentido aquilo. Porque ele não tem base suficiente. Agora, deixa eu adiantar, senão eu vou. Qual é o peso disso na sociedade? Bom, capa da Times. Tem uns fatores que tem que lembrar. Hitler estava lá, Einstein estava lá. Tem coisas. Capa da Times. O Rodolfo Ponte foi a capa depois, que vai ter essa conexão mais para frente. E se você olha aqui em 2017 e 2018, tem essa explosão por conta da melhoria computacional. Publicações. Isso aqui vai ter vários desses super relatórios de Stanford, né, com cada um dos seus interesses por trás, mas é um ótimo. Eu gosto desse. Se outra pessoa vai gostar de um outro, mas não vai falar nada muito diferente disso. Essa parte que é quantitativa. Você dá lá nos copos, bota lá, inteligência artificial, pergunta todo dia no gráfico. Então, esse aumento aqui indica muito de quanto essa área tem uma importância, mas só, como a gente viu, IA é muita coisa, né? Botar a palavra IA no título é qualquer coisa. Então, se a gente olha, aqui é a produção por campo, né? Artigos, em artigo deu uma caída, conferências, repositórios aqui disparou, são coisas como o archive, né? Coisas abertas, essas revistas que estão aparecendo agora, que não tem referido, você coloca lá, ele está chamando isso tudo de repositório. E quem está dominando isso é a China, está aqui a Ásia e companhia, mas é a China. A China hoje, ela é a principal depositante de patentes na área de inteligência artificial. 70% das patentes submetidas são da China. Os Estados Unidos abandonou essa briga, já não quer, já perdeu e abandonou. A China hoje é o país que domina todas essas etapas e todos essa tecnologia. Eles têm um instituto na cidade, teve a Covid, não parecido, enfim, mas é um superpolo lá, eles colocam 80 milhões de dólares por ano num prédio para desenvolver IA, para robô, para drone, para chatbot. Essa amostra grátis que eles deram de situação política. Estava tudo acontecendo, eles falaram, você quer saber o nosso poder? Está aqui de graça para vocês. Então, disse. Isso derrubou todas as ações, assustou todo mundo isso. Se eles botaram isso de graça, imagina que eles têm que eles não estão falando. Então, se você tem algum interesse nessa área de se aprofundar tecnicamente, é aí que tem que ir. É para a China, não tem jeito. E qual que é a grande... Lembra os artigos disparando, né? Mas o que ali dentro está disparando? É machine learning, que é o que permite essa criação de ferramentas. Você tem uma rede neural, tem lá um dispositivo, você vai para esse dispositivo, treina ele para fazer aquela coisa específica, e a partir daí você cria uma ferramenta e vira para empresas, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui que é público, então não tem problema falar. A Guardian, que faz vidro aqui perto de vocês, o vidro passa, vem do forno, é esticado, faz um monte de coisa difícil. Em algum momento ele passava por uma inspeção visual. Tinha uma plataforma e o cara ficava com aquela lanterninha ali. Eles desenvolveram uma IA, botaram uma super câmera de resolução que pega ali e regula qual é a margem de erro que pode estar no vidro. Esse vidro aqui é de 80%. Ele regula lá, ele até mandou todo mundo embora, tem 3, 4, 5 funcionários e botou uma IA e está lá fazendo isso sozinho. Então, essa área cresceu mais do que as outras, desenvolveu porque ela tem uma aplicação direta na vida prática. Então, ela disparou. E só para poder botar todo mundo no cininho, para quem não sabe nada, assim, o que é? Porque às vezes a gente fica falando, machine learning, IA, o que é isso? Na conta. Né? Unitariamente é muito simples. Você tem um algoritmo, um programa de computador, que você vai entrar com variáveis x, y, xn, quantos você quiser. Você vai botar um número
no singular, não. Programinha você bota lá, input 1, 2, 3. Esse programa, essa variável tem um certo peso, ela é ponderada, um parâmetro, vai chamar de parâmetro, é importante ficar claro. Parâmetro é esses caras aqui. Isso vai ser jogado num combinador linear, que é uma equação linear, somatório do peso vezes a variável. E entra esse carinha aqui, que está escrito aqui linear de ativação, e outros livros você vai encontrar como bias, como viés, que é uma coisa que a gente não sabe. É uma variável que a gente não sabe, bota lá. Isso aí, deixa lá. E aí eu faço essa conta. Quando eu faço essa conta, eu vou usar uma função que vai dizer se o resultado dessa combinação é sim ou não. Não tem meio termo. Ela ou liga ou desliga o neurônio. Você tem ideia, isso é um neurônio sintético. Entra coisas, ele processa e ele cospe um resultado positivo, um sinal ou não um sinal. É isso. E aonde que é o desafio desse negócio aqui? É que agora aqui na ponta eu posso colocar uma entrada dessa. Ou eu posso colocar outro e conectar todas as entradas dos outros. Então eu posso fazer um arranjo disso. E, bom, apesar de ser linear, quem fez pesquisa operacional lá na graduação, se eu aumentasse o número muito aqui, não tem como resolver na mão, já não dá. Se eu botar 4 caras aqui conectados, já vai ficar bem difícil na mão. Se eu botar, no caso que a gente vai olhar, que tem 16 camadas, ela tem 13 neurônios e 16 camadas. E aqui dentro desse negócio é uma função bastante complicada. Fica intratável, precisa de um computadorzão grande para fazer. Então, onde é o desafio? É ajustar esses pesos e essa função. Isso tudo sai do tal, isso é o tal do treinamento. O treinamento é achar esses númerozinhos e ajustar essa funçãozinha aqui de tal modo que o resultado seja o que eu quero. É isso. Então, só para ser bom. Estou simplificando um negócio desse tamanho em uma fala de 3 minutos e um slide. Então, me perdoe se não está preciso. Mas, no grosso modo, você tem ideia disso. Então, eu vou pegar essa montoeira agora, que vai chamar de rede neural, vou passar por esse monte de dados, vou ajustar essa função, vou escolher uma, né? Em geral, as pessoas gostam muito dessa aqui. Vou escolher a função, vou ajustar os pesos e, a partir daí, eu vou treinar ela, supervisionadamente ou não. Supervisionado é, eu digo que eu dei uma garrafa, passo no programa, se sair uma garrafa, eu aperto, ok. Eu tenho controle, eu vou fazer isso. Quer ver onde tem treinamento que a gente faz gratuitamente? Naquele check-in de site, você é um ser humano, aí aparece as figurinhas, você clica, eu dei um serviço. A empresa fornece aquilo para o site, em troca, você que vai acessar o site treina a rede deles. Isso é um treinamento gratuito. Então a gente faz aquilo, está ajudando uma empresa a treinar ela. Bom. E aí vamos para um exemplo bonito, né? Agora eu preciso preparar, então não vai dar para ver o detalhe. Isso aqui é um artigo que saiu de uma rede, o artigo dele é muito diferente do nosso, então assim, ele não explica tempo de computação, ele tem muito copyright, uma coisa, então é mais uma apresentação do resultado do que propriamente dito um artigo como o nosso da física, que a gente coloca nossas contas, o modelo todo aberto, não nada. Então essa é uma rede neural de 16 camadas, um negócio chamado redes convolucionais, né, que é uma ferramenta matemática, e ela tem, lembra os parâmetros que eu falei? Ela tem 13 milhões de parâmetros. 13 milhões de coisinhas para ajustar. Aí ele faz um treinamento incrível, bota lá um monte de coisa, e aí quando ele faz isso, ela tem essa capacidade. Isso aqui é um quadro, uma pintura, e isso aqui é uma fotografia. Coisas diferentes. Foto e pintura. Ele decompõe esse quadro em estilo, em coisas, características que aquele pintor tem. Então ele vai ver se o pincel é com traço mais profundo, se tem traço arredondado, se não tem traço arredondado. Ele vai achar essas características todas, que é o ruído geral. E aí essa rede consegue aplicar esse estilo numa foto. Eu vou pegar as características de uma foto, as características de uma pintura, e eu vou aplicar o estilo da pintura na foto. E aí o resultado é esse. Essa é a foto, e essa é a foto no estilo do quadro que eu quero. Essa é a foto, e essa é a aplicação do estilo. Esse aqui eu acho que vocês, se eu não me engano, é o Van Gogh.
No meio. Isso parece fácil de fazer, né? Mas não tem, porque ele identifica, por exemplo, que isso aqui não é um traço, isso aqui é uma torre. E ele aplica a especificidade do que o Van Gogh faria sobre uma torre. Ele identifica que no Van Gogh tem que ter um sol, mas aqui, por exemplo, não tem sol, então ele não coloca um sol. Isso eu quando vi e li, isso é assustador. Agora eu consigo, Anderson, pegar, tirar uma foto aqui. Bruno, Bernardo, Mas são bem parecidos. eu poderia fazer isso, tirar uma foto do Bernardo, tirar uma foto do Bruno, pegar as características do Bernardo, do Bruno e aplicar no Bernardo, e aí o Bernardo e o Bruno. Como seria o filho, né? Mais bem agora, hein? Totalmente aplicável. Então, é esse tipo de poder que está falando, e isso são coisas públicas, né? Deixa eu ver um videozinho só. Esse aqui ainda é mais incrível. Ele pega a foto que eu quero, eu pego uma outra foto noturna e ele aplica as condições desse aqui nessa foto. Ele entende que o céu é céu, que o prédio é um prédio, tem que mudar a cor do prédio, tonalidade. Sacou o tamanho do BO que a gente está metido agora? Isso é esse a gente tinha um tempo que levava entre 5 e 6 horas para treinar a rede. Bom, então, quando a gente está falando desse ponto, e é autônomo, né? Não tem ninguém retocando. Depois que está treinado, ele vai acertar 80%. Vai ter um carrinho aqui que ficou torto. Tá, mas quando você pega agora isso aplicado a design, tem um exemplo antes. Esse aqui ficou bem grandão, né? Ferrou o designer gráfico. Acabou o Photoshop. É exatamente isso que eu mostrar. Criação de produto. Eu tenho produto, eu tenho um desejo, um estilo, uma forma, e agora eu consigo aplicar isso diretamente no meu produto e fazer. Poderia botar uma rosa, poderia botar um avião, poderia botar a cara que eu tenho e aplicar isso no produto. Então, o design de produtos virou uma ferramenta que maximiza a capacidade de criar. O humano conseguiria fazer isso? Óbvio. Ele leva quanto tempo? 2 meses. 1 mês, vai. Aí agora, eu aperto o botão e sai. Então eu posso estar numa mesa sentado fazendo isso com várias opções até achar e chegar para o chefe aqui, ó. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, e construir o produto. Então, para design de produto, design de gráfico em geral, já tem ferramentas muito poderosas para isso. E para a área de saúde, essa é uma aplicação que sempre é muito boa, e aqui tem uma outra controvérsia também, é a questão de você conseguir melhorar a previsibilidade. Então aqui usou 90 mil mamografias para treinar uma rede, para quando colocar uma mamografia lá, com 87% e com 5 anos de antecedência, ela dizer se tem chance de ter câncer ou não. Fantástico. Você fala isso para o médico, eu estava isso no seminário, no summit de medicina que teve, os caras disseram, maluco, que fantástico, e o cara, e o filho do médico. Eu falei, tá, isso no consultório de 10 mil reais, está atendendo lá, mas e no SUS? No SUS a IA vai acertar mais do que o médico que está lá. Então, não é que vai tocar o médico ali, mas a IA vai ser uma auxiliar do médico, se for implementada do jeito correto. Não é o cara médico lá que teve a notícia do G1, o médico lá consultando o ChatGPT. Não, o ChatGPT não é para isso, está errado. Começou errado, todo o processo está errado. Por quê? Porque o cara não foi treinado para nada, não tem a ferramenta certa. Então, se aquele médico tivesse a ferramenta correta, uma rede neural, uma IA treinada para identificar, nesse caso aqui, ia lá e botava os sintomas. Já existe assim, você oferece serviço, você bota os sintomas, bota os exames, aperta o botão e cospe pareceres lá, que auxilia a tomar decisão. Pode estar na dúvida se é uma coisa ou outra, então vai ser uma ferramenta de auxílio, calculadora, ábaco, colher, faca, mesma coisa, só que tem um ponto. Não estamos cuidando disso. Então isso está entrando de qualquer jeito na nossa sociedade, a gente vai chegar na sala de aula. Deixa eu dar uma andada, porque eu estou estourando no tempo. Isso aqui é a lástima, chegamos na lástima agora, né? Que é a percepção e a utilização disso em todos os níveis educacionais, mas para isso eu vou passar um pouco rápido, eu estou meio atrasado, eu já percebi.
Aqui também é a questão das séries, né? O tempo de ensino disso em escolas que tem ciência da computação no seu currículo, isso nos Estados Unidos e amigos, né? Canadá e os grupos que esse relatório atendeu. No ensino fundamental está lá, usando bem, em torno de 2 horas tem ensino diário. Mas o chocante é esse aqui, né? Esse K12, salvo o engano que eu tenho, é o equivalente ao nosso fundamental 2 ali, né? Por ali. E se você olhar o aumento do ChatGPT, a utilização por professores. E se você olha aqui, né, para que os professores estão usando? Para ter ideias. Aqui está errado, por enquanto. Ele não é feito para ter ideias, ele é feito para te auxiliar em quê? Plano de ensino, em tarefas do dia a dia, não para ter ideia, mas está sendo usado. 30% dos professores estão usando para ter ideias. Tem professor que você sabe por isso. Sim, virou um problema. A ideia dali, a pessoa está tendo aula com ideias sobre ideia. Sim. E se a gente olha aqui agora, né, professores olham a utilização disso melhor do que os alunos. Os alunos também têm uma boa olhada, tanto a gente acha que o impacto é positivo para a utilização. É claro, o ChatGPT pegou um professor que tinha corrido 300 mil provas e agora ficar 3 horas falando que me levou tudo para 1 hora de trabalho. Coisas chatíssimas de fazer, não sei se vocês têm essa prática, tem que fazer no semestre, plano de ensino do semestre. Você bota lá e pega o plano. Você vai lá e dá a sua aula. E o plano de ensino que é a parte dela. Então, está tendo um ruído onde está coisas que são burocráticas e que ninguém lê o plano de aula. Quem vai ler isso? É a estatística. Quando vem o MEC, a gente lá na coordenação vem o MEC, ele eventualmente é o valor do MEC, quero plano de ensino da disciplina física. Aí você vai lá, pega, está aqui o plano de ensino. Mas no uso diário, então, essa burocracia o professor está gostando, joga para lá. Mas aí, além disso, está tendo ideias, além disso, está planejando a aula. Aí é ruim, para essa amostra, claro. Isso já está em todos os lugares. Se a gente for olhar as propostas, ciência para a prosperidade, sustentável, sociedade justa, está lá, 171 projetos ligados à inteligência artificial. Projetos não, de tecnologias habilitadoras. Está lá. Então, já está no nosso meio e as pessoas estão enfiando isso sem muito nem querer saber o que é e para que está usando. No sentido não é técnica, é saber usar o código, a pessoa sabe o impacto disso naqueles 3 livros lá que a gente viu. Bom, se você olhar o relatório que teve no passado da nossa mudança, aí é só para poder mostrar essa tristeza, né? Onde está a China, onde a gente está aqui. Então, a gente está meio mal. E o que é aqui que é assustador? Por que eu botei isso? Essa parte aqui é. Não é machine learning. A gente viu lá que o mundo está olhando o quê? Machine learning, essas coisas. Olha onde a gente está. O que é o impacto da nossa carreira aqui nesse eixo que a gente tem o número de publicações e aqui o impacto. Então a gente tem pouca publicação de alto impacto em economia, pouca publicação de alto impacto em educação. Aqui são os grandes grupos. Os grandes grupos de educação estão se preparando para dar esse pulo que com a aprovação que saiu semana passada, do EAD, da nova regra, vai ter uma explosão do centro presencial. E esse centro presencial vai usar muito IA para poder resolver essas questões. Essa explosão, sim, tipo, vai ser um massacre da motosserra. Porque liberou 30% de EAD completamente dentro dos presenciais. E tem umas regrinhas, mas que se você bota IA, resolve as regrinhas. Então, tem que ter tutores. Já tem um professor com 4 chatbots explicando as coisas. Então, o centro presencial vai ganhar muita força e eles já estavam prevendo isso. Se eu for olhar os artigos, tem muita relação com isso. Mecanismo de utilização de IA para aprendizagem específica. E aí, beleza, né? Falou mal do MEC, falou mal do Homem das Cavernas, falou mal do MEC, agora vamos falar mal de nós, pesquisadores. Esse foi o levantamento da Nature, onde ela perguntou para os principais publicadores dela qual é o que eles achavam, qual era a relação com o IA, tá aí as frases. E aspas nominal, que ela não tem vergonha de escrever, tá? Usa ela todos os dias.
cientistas não vão mais se sentar para escrever longas introduções. E aí vai. Muitas pessoas estão usando como secretária digital, fazer aquela rotina do e-mail, responde aqui, enfim. E aí alguém, né, tinha um contraponto, você tem que ter cautela na utilização disso. E isso virou agora um problemão. Porque se a gente olha, aqui está o surgimento do ChatGPT, esse trabalho é incrível. O cara pegou palavras que o ChatGPT eventualmente usa com muita frequência. Ele criou vários textos, fez a estatística dos textos e pegou quais são as palavras mais usadas pelo ChatGPT para a construção de um texto. Pegou as palavras. Foi nos artigos das bases de dados, fez a mesma estatística com essas palavras. São pouquíssimas usadas. Aí olhou, aqui, é usado, mas não é. Surge o ChatGPT. Tinha que calcular resíduo, né, para ver. Acho que não precisa, né? Dada essa forte correlação, acho que não precisa calcular resíduo, precisa? Olha esse outro que faz a mesma coisa, mas com uma base um pouquinho maior. Bom, um pouquinho diferente. Aí, a explosão também. Não é um negócio que subiu um pouquinho na parte de erro, não tem, o negócio é absurdo. Então, exponencial. Porque uma coisa, de novo, são seres humanos, não queremos ter trabalho, para que eu vou fazer uma introdução, ficar ali, só que o ChatGPT não é a ferramenta mais precisa para isso, mas ela está sendo muito usada. Esse aqui é um outro artigo, onde o autor do artigo é o ChatGPT. É o autor. Tem que ver com agradecimento do Não, ele está como autor. Pelo menos você viu honestidade na coisa, né? Pelo menos. Não, ele foi provocado. Isso aqui é um artigo super provocativo. É claro que se eu escrevo isso aqui não passa, óbvio, né? Óbvio, não pode ser aqui, eu sou tipo. Mas o que eles mostraram? Eles mostraram que na maioria das vezes, um teste, cadê a sigla? É como se fosse a OAB, é como se fosse a OAB para você tirar registro dos Estados Unidos para exercer medicina. A OAB deles lá de medicina. Então, a maioria das tentativas de ChatGPT ficaram acima de 50% e, em geral, ele foi aprovado. Então, o ChatGPT hoje tem uma chance de passar majoritariamente no teste. Está aprovado para ser um médico. Hoje é ChatGPT. O que isso é? Isso parece galhofa, mas não. Uma pessoa pode usar essa ferramenta para avançar um exame desse. Esse ChatGPT é de 2022, chat de 2005. Esse ChatGPT é de 2022, esse artigo é de 2022. Né? Sim, não, o ChatGPT é antes de 2005. Então, O ChatGPT é de 2022. Não, a versão do agora é fácil. O ChatGPT sai de uma iniciativa que era criar um chatbot para treinar enfermeiros e médicos em situações específicas, para ser um simulador de treinamento. O paciente não sei o que lá tem uma reação, aí ele responde e faz a ação assim e sai daí. Mas agora o desempenho é muito melhor, porque eles fizeram esse teste. Não, se fizer hoje, o ChatGPT 4.5 deve tirar essa dele. Isso não, ele não foi treinado especificamente para isso, ele foi usado assim como usuário pago, né? Pagaram e usaram. Bom, e aí isso levantou alguns problemas, né? Quais são deles, né? Fechando a roda, a gente começou lá uma das cavernas e a gente está aqui. Quais são as características que vão mudar na nossa atuação profissional, quanto pesquisador, básico, aplicado, não interessa. O que vai mudar? Porque vai mudar, não tem opção, vai mudar. Não faz sentido mais introduções em artigo. Isso não faz mais sentido. Se justificar o que ele está fazendo e apresentar os resultados, não faz mais sentido, porque você põe uma pergunta no código. Então, se virou um troço automático, está todo mundo fazendo igual, isso é uma coisa que vai perder sentido ou não? Vai mudar a forma de publicação? Será que a gente vai voltar a acompanhar as publicações antigamente só apresentava o que eu estou fazendo e um resultado? Antigamente era assim, não tinha espaço, a imprensa era muito cara. Então, vai mudar? Esses grandes modelos de linguagem vão ser incorporados ou não? Tem revistas que estão dizendo, não pode usar. Science, por exemplo. A Nature, ok, pode usar, só diz que está usando. Então, já tem revista que aceita, tem revista que não aceita. Qual vai ser a mudança disso, desse ciclo, né? Então, tinha aqueles seres primitivos que estavam lá aprendendo com livros. Tem o que mais? Homens da caverna. Aprendendo com livros. E hoje, são homens, geralmente
tem Big Data, não sei o que lá. Engraçado que na evolução natural os dois ali viraram mulheres. Eu acho que não é essa mesmo. E se não fosse isso tudo aqui, não tinha sido descoberto o buraco, a primeira imagem. O buraco negro sim, mas a primeira imagem do buraco negro não. Então, o que fez descobrir foi usar machine learning para dentro de uma base de dados infinita encontrar padrões. Uma descoberta científica só existiu por conta de uma ferramenta que está sendo demonizada, satanizada por um lado, pelo menos na academia. Se a gente fizer essa mesma reflexão, Urano, agora eu vou falar, mas um dos planetas do Câmbio Amor, Netuno não teria sido descoberto, porque se eu não tivesse, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Por quê? Porque se eu não tivesse capacidade matemática, não era computacional, era matemática na época, eu não conseguia calcular a perturbação que o Urano estava fazendo nele, e eu não ia ver que tem alguma coisa errada. Então, sem Laplace e Lagrange e companhia, não teria sido descoberto Netuno. Então, é isso. Então, minha avó traga o meu jantar. não, essa eu não tenho aí, não. E aí, o que isso tudo que eu estou tentando mostrar é que aí eu vou deixar só em fala e não em nada documentado, hoje a gente introduz na nossa prática docente isso tudo aí. Ou estamos fadados a ser substituídos por um robôzinho que vai fazer troço muito menor do que a gente. A Croton está no projeto, estão treinando, já tem a startup, eles estão treinando já de uma rede neural para responder questões de física. E ficou fácil, todos os livros de física, treino a rede, supervisionam, fazer perguntas do que é o vetor, o que é. E aí qual é a ideia? Isso que eles ainda não conseguiram fazer funcionar bem, mas está quase. Eu faço uma pergunta, ele bota um exercício lá. Calcule o vetor resultante das forças F1, F2, F3, campos amplos e tal. Aí o aluno vai lá e pergunta, mas por que eu não faço isso? Não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo no exercício. A ideia é que na segunda, no máximo na terceira interação do aluno, essa rede descobre o que ele não sabe. Que vai ter que não é. Não, tudo não. Física ele sabe, ele não sabe trigonometria. Física ele sabe, ele não sabe trigonometria. Matemática. Ele não sabe somar. E aí, aí é o dia da loucura. Na loucura não, é fantástico e pra gente é ruim, a gente não consegue fazer isso. Na próxima resposta, ele vai responder o problema de física e embutido nisso vai estar a resposta do que ele não sabe. Então, se você pegar um vetor assim, pegar um vetor assim, assado, somar, a soma do vetor é feita assim, você vai ter o resultado. Mas o que a gente faz? Não. Eu sou professor há 12 anos. Eu só até aí, cara. Eu dei um exemplo, mas as dificuldades dele é não entender o conceito do vetor. Você ensina a somar vetor, ele não sabe como. Eu acho que a gente concorda que em física a maioria das dificuldades são a matemática. Sim. Isso a gente concorda. Mas não significa que a gente consiga identificar onde está a deficiência. Eu acho que a gente às vezes não tem certeza. A gente acha que é somar vetor, ele não sabe nem que é vetor, você somar uma coisa que não sabe. Bom, entendeu? Aí você vai lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. A gente fez a mesma disciplina, a gente estudou com os professores. Eu não conseguia passar em Física 3, eu fiz Física 3 ao mesmo tempo que a álgebra vetorial. Em álgebra vetorial, que é a mesma coisa, desde Gauss, Stokes, não sei o quê. Eu aprendi de um jeito, que tinha um versor, e tinha um sistema, era todo detalhadinho, era todo cheio, não sei o quê. Aí eu ia lá em Física 3, cara, por simetria, isso aqui sai daqui, vai pra lá. Pô, mas peraí, como? Mesma disciplina, mesma lei. E aí? E eu? Não, mas tem um caráter também, no caso do ser humano, professor, né? Falando do professor, que a máquina não tem por ser uma máquina. O aluno pergunta, faz a pergunta 3 vezes, comparando com o caso da máquina. O aluno faz a pergunta 3 vezes, o professor ele poderia perceber qual é a falha. Ah, esse aluno não sabe. Mas não, eu também sou um ser humano, às vezes eu não consigo perceber qual é a falha do aluno. Sim, Então, às vezes a máquina vai conseguir ensinar melhor do que eu, porque ela vai perceber, porque é uma máquina. Já eu percebo porque eu sou um ser humano, então eu tenho outras questões que me impedem de. A gente tem
foi treinada especificamente para ensinar Física 2. Isso. Você viu na biologia dá ruim. Física 2 vai ser especificamente para aquilo. E aí ela vai se der, a gente viu lá, que é automação de ações inteligentes. Então, a ação inteligente de ensinar Física 1, ela vai ser, quando você especifica, ela ganha da gente. Uma máquina. Não ganhamos mais gol, não tem nenhum ser humano na Terra capaz de ganhar gol, não tem nenhum ser humano na Terra capaz de ganhar no xadrez. Perdemos as duas habilidades. O xadrez tem empatado. Não tem nem. Eu estou acompanhando o xadrez, ainda está empatado mesmo com as coisas as redes do Google, ainda está mais ou menos empatado. A dama não tem gol porque eles conseguiram fechar o computador. O cara parou de jogar. O chinês falou: a partir de agora eu não jogo mais porque isso não faz mais sentido. E cancelou. O maior jogador de gol do mundo falou: acabou, Eu sei que o xadrez. Por isso eu falo: se o gol deu, o xadrez. Eu sei que o gol é mais complexo que o xadrez. Eu sei que a partir de 4 ou 3 peças está fechado, todas as opções. E antes disso ainda não. E já tem um banco de dados inteiro fechado de xadrez para 3, 4 peças. A gente está com problema, mas assim, aí nessa coisa, esse é a nossa arte. Por exemplo, a gente tem uma artista na nossa plateia. Ela. Dois. Tem Três dois artistas. Três artistas. Qual o quarto? Não, qual é o terceiro? Você? Não, tá. Ela vai. Então, ela conseguiria fazer essa réplica aqui? Sim. O tempo que ela vai levar para fazer isso? Primeiro, ela tem que aprender a técnica. Também tem reprodutores profissionais de quadros. Vai ter que aprender a técnica, degustar lá, fazer sei lá quantos anos daquela pintura. E depois vai fazer esse aqui. Ela faz esse, sei lá, em questão de 3 horas, 2 horas, só treinar e fazer. Então, a gente vai perder essa, em termos de eficiência, a gente perdeu. Você sabe que é a materialização de um dos contos do Asimov, né? Uhum. Tem um dos contos dele que essa forma que a gente estuda hoje é o aprendizado antigo. E lá as pessoas aprendiam com fitinhas, né? Lógico que isso é impossível neurologicamente, mas lá você não estudava mais, você separava as castas. O pessoal que ia para o colégio para aprender algumas habilidades e quem não se encaixava naquilo era mandado para um lugar à parte. Eles eram até vistos como pessoas esquisitas. Só que lá era os caras que geravam tecnologia, né? E a parte humana foi perdida. Tanto que o cara começa um pouco com são Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos era montar uma máquina, não sei o quê. Mas por que os Jogos Olímpicos têm esse nome? Aí ele aprende que existe uma casta que está construindo as coisas do mundo, o universo, na realidade, já é interplanetário. O resto do mundo, do universo, está lá simplesmente reproduzindo tecnologia e termina. Ele vai para o modo antigo que aprende, mas termina. Eu continuo sem saber o que a Olimpíada chama Olimpíada. A parte humana morreu completamente. Não, as ciências humanas. O que vai sobrar do ser humano no sentido dessa dele? O que aconteceu com as outras? A gente está vivendo um processo que está se repetindo, só que a gente perde um pouco. O que aconteceu na Revolução Industrial? Os carpinteiros, os artesãos viraram operadores. E o que sobrou? A capacidade inventiva. E quem não conseguiu adquirir essa capacidade inventiva, houve o operador, ficou perdido aí no mundo. E com as outras também. E vai acontecer de novo. Hoje a gente incorpora isso como uma ferramenta e se torna criativo nisso. Né? Vou usar. Imagina o seguinte: a calculadora, quando brotou no mundo, as pessoas estavam estudando, se ela fazia conta, e agora é só fazer conta. E está acontecendo isso. O que faz, o que não faz? Daqui a pouco você vai virar já é um dispositivo no seu celular que você usa para pequenas coisas. Agora, você pode usar isso para aprender o jeito errado de fazer a coisa, ou você pode usar isso para ganhar competitividade nas suas ações. Então, tem uma IA chamada Perplex, tem uma outra, tem uma notebook que é poderosíssima chamada Notebook ML, ou LM. Você baixa seus artigos, entra na base de dados, faz a sua filtragem, escolhe os seus autores. Essa é covarde. Baixa os artigos. Essa é covarde. Se for a versão paga, você pode subir todos os artigos para ela, ela vai criar uma base para ela, com uma rede neural treinada para ler artigos. Aí você pergunta, tenho essa dúvida aqui, ela vai entrar em todos os artigos, vai dizer, esse artigo tal diz isso, esse artigo tal. Então você ganha muita competitividade. E você não precisa fazer as perguntas. Depois que você sobe o banco de dados, ele te sugere as perguntas. Essa
partir é a parte ruim. Ele já Quem tem que fazer a pergunta é você, não é ele sugerir. Não, Porque se ele está te sugerindo, você está entregando para ele o ouro do negócio. É assustador, porque ele já te fala, você quer perguntar, eu sugeri um monte de coisa lá sobre combustão para todos. Ah, você quer saber sobre tal combustível, você quer saber sobre tal tipo de queima, e ele já vai te sugerindo, é um troço assim assustador. Mas assim, o que você falou, como estou vendo a Priscila aqui, ontem estava eu e o Alexandre conversando, a gente, panorama de Brasil, o buraco mais embaixo, porque o uso de computadores aqui está tendendo a zero. O pessoal sabe usar celular, mas não sabe usar computador. Aí você ensinar IA vai ser outro. Boa pergunta que eu não dou tempo de precisar de outro seminário para isso. Ensinar IA. Já bota para uma lista. A gente vai estar muito longe. Não, é porque a continuação disso é isso. Ninguém vai ensinar IA no raso. Não tem como ensinar. Você vai pegar o baixo de princípio e olha aquilo lá. Você não tem como ensinar a fazer aquilo. Você vai ensinar a implementar aquilo como uma ferramenta. Ah, pô, mas eu quero ter um curso de ciência da computação. Aí lá sim, você vai ensinar o cara a fazer operacional, fazer uma IA primitiva. Essas são nossas grandes, né? Treinar uma rede para identificar um asteroide com uma imagem, tem um monte por aí que está fazendo isso. Identificar um parâmetro no espectro, tem um monte. Isso dá para fazer e é público, de biblioteca são abertas. Acho que é inserir a tecnologia. Agora eu estou falando outra coisa, né? Para qualquer aluno, ele saber que ele tem a ferramenta, por exemplo, do tipo que ele é, ou DeepSeek, ou qualquer outra coisa dessa, que eu tenho essa ferramenta, e que essa ferramenta vai me dar vantagem para ir mais longe, de novo, voltando à história do homem primata lá, explorar o mundo com uma ferramenta que é impossível. Na revisão bibliográfica que a gente fez no artigo que publicou ano passado, tinha 480 artigos. Não dá para ler o artigo todo. Não dá para ler o artigo todo. Não dá. Qualquer um que fala que lê todos sozinho, o cara, você vai ver lá o tempo que ele começou a pesquisa. Quando ele acabar de ler todos, ele for fazer outra procura, vai ter mais artigos. Então isso não acaba nunca. Você lê o resumo, identifica o objetivo, identifica a metodologia, identifica os resultados e faz o que vai estar pulando isso. Agora já tem uma IA da física, desse relatório DRAT, que faz isso para você. Vai lá, clica, bota a base e vai na caça para o lado do objetivo. Porque as redes separaram agora, você bota lá no começo, os highlights, né? Ele vai lá, pega aquilo ali e dá boa para você. E aí subiu para 1 milhão, né? Quando eu revisão bibliográfica, 1 milhão de artigos. Eu até entendo, mas eu acho que até o ensinar a ferramenta vai ser complicado. Mas ok, isso é discussão. Não, sim, vai ser complicado, mas temos que ensinar. Porque senão você vai começar a receber relatório, professor de física, vai receber aquele relatório lindo, escrito maravilhoso, que não foi muito diferente. Então, mas por exemplo, eu acho que o que ele está querendo dizer é que a gente não vai ter, vamos dizer que a gente queira criar, experimentar uma tecnologia, uma app lá que vai fazer isso pra gente. Só que precisa de alguém que conheça a forma de montar pelo menos nos moldes brasileiros, aqui, como é que a gente faz. Então, teria que ter algum curso que teria que dar a base realmente para a criação de IA. Então, isso está perdido. Então, a iniciativa do Brasil de implementar a inteligência artificial, ele montou uma plataforma, num lugar lá tem isso, preparar os professores. Eu sei porque eu sou um aluno, fui lá estudando, me interessei muito pelo assunto, que é meio de história, fim do mundo, o Cavaleiro do Apocalipse. Aí eu fui ali e gostei. E nisso me levou a juntar duas coisas. Porque você bolar uma super pedagogia, metodologia para isso, sem saber quem é o seu aluno, dá ruim. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente passou esse formulário aqui na UERJ. Qual é o valor que o aluno seu dá para o ensino superior? Valor no sentido de mim. O valor, aquela pedra de toque. O que vocês acham que é? Pode chutar, fácil. emprego. Um bom chute. Quando eu fiz graduação, eu fiz porque eu queria ser físico. Aprender para mim era o fim. Aprender para mim era físico. Para essa geração que está vindo, tivemos 280 respostas, tabulando todo, fizemos lá a taxonomia das respostas, inclusive usando a inteligência artificial. E qual é o grande sentimento? São 3. Primeiro, graduação para empregabilidade. A graduação virou, nessa primeira resposta, o meio, não o fim. É o meio para tomar emprego. Então não é a mesma coisa, entendeu? Eu venho para cá, vocês vieram para cá para ter a palestra, vocês queriam aprender isso. Agora, se poderia ter vindo
poder marcar um pontinho para ter um subir de ganhar um R no final do mês. A atenção seria outra. Aí a segunda, realizar o sonho da família. Realização do sonho. De novo, não é meio, não é fim, é meio. Vou fazer isso aqui porque eu vou realizar um sonho. O terceiro, o que era? Está no terceiro, está misturado um pouco com sonho e um pouco com engajamento do que já estava, porque eu acho que tem muito aluno, eu tem muito aluno do CSM, de empresa. Então era já aderência ao emprego. Então era arrumar o primeiro emprego, arrumar o primeiro emprego, realizar um sonho da família e ter aderência ao emprego. Esses três braços que apareceram, não apareceram nenhuma resposta, vinha aqui para aprender isso. Zero resposta, não tem isso. Então, é o meio. Você se preocupa com a calculadora? Voltando para a calculadora. Você olha para a calculadora, você atenção para ela, você quer o meio. Você pega ela lá, deixa jogada lá, você pega, faz a conta, acabou a conta e joga lá de novo. Porque ela é o meio, é o fim, é um número que sai lá. É o que está acontecendo com os nossos alunos. Por isso que a gente reclama que não tem atenção, que o aluno não tem capricho, que o aluno não se dedica, não sei lá. E não tem significado nessa geração que chegou aí agora, que o espaço, o campo focal de vida dele é muito estreito. Faça um teste, pergunta ao seu aluno qual a sua expectativa para daqui a 6 anos. Ele já se formou, né? Vai fazer que ele não vai responder. Eu tenho que responder o que é para a NASA. Tá bom, mas no grosso, me formar. No máximo vai sair isso, mas não tem negócio, vou me formar, planejar minha carreira, fazer um mestrado, ou então fazer um MBA para entrar não sei aonde. Não tem projeto. Já estou vivendo aqui, num negócio muito curto, entre ontem e amanhã. Está tão curto que, na verdade, já estão estagiando no primeiro e segundo período, né? Está bem curto mesmo. Sim, ele não quer dinheiro. Então. Aí tem questão de sobrevivência, tá ruim a grana. Tem vários fatores. Tem vários fatores. Que aí começa a complicar muito. Aí a machine learning antes não pega essas coisas. Mas na questão específica da relação, que é o que me interessa, com a educação, com sentar na cadeira, mudou. É outra. Eu vou te falar que assim, a minha experiência, quando eu entrei na faculdade, eu também não tinha planos nem zero. Aí eu entrei, falei, passei na UERJ, beleza, vou pra lá por quê? Por causa de prestígio, foi a única coisa. Então assim, eu lembro assim, terminando a faculdade, a graduação, e eu falei, o que eu faço? Não planejava nada, zero planejamento. Você é a exceção lá de trás. Mas você é a minoria que virou a maioria hoje. Oi? Com certeza tem metade da Não, faculdade. meu pensamento. E aí o que eu falo para os alunos é, se planeje. Mas é isso que Entendeu? eu estudo Coloque, os alunos. mas é mudança minha de pergunta também assim, acontece. será que também, tipo, é uma questão também muito do jovem? Sim, é do geração. Essa Não, geração. independente da geração, talvez, porque isso aconteceu comigo. Pega os jovens lá e os jovens aqui. Colava, entregava relatório, tudo normal. Só que a postura com a educação era outra. Isso. É isso que está mudando. A educação era um negócio que estava num certo patamar. Sim. Hoje ela é mais uma coisa que está te estudando no Netflix, Bet e pegação no Tinder. TikTok. É tudo curto. Os seus alunos, eles sem conhecer os alunos, eles têm alunos aqui, ele vai lá na videoaula e pega a videoaula e fica puxando, assiste de novo, puxa, assiste de novo, ela não, se quer, ela não me salva. Ainda é um conteúdo bom. Semana passada eu fui fazer uma prática, né, de laboratório e falei assim, vocês vão fazer diferente, vocês vão fazer o relatório agora. Acabou. Acabou. Olha, que eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é possível. E assim, meio que eles desistiram. Eu falei, mas isso, você não fez análise de nada. E falei com eles, acessem o chat GPT, o que vocês quiserem, mas vocês vão fazer agora uma folha de papel e entregar. Acabou. Baixou a Zero. Olha, era assim, e o pior que te chama a atenção é que você quer corrigir aquilo ali, né? Você quer que ele melhore. E, por exemplo, eles foram botar dados, aí, sei lá, desvio padrão. Aí tinha uns dados de desvio padrão. Aí o que você pensa? Pô, a pessoa vai lá, vai construir uma tabelinha, igual no Word. Não. Eles escreveram 20 vezes a palavra desvio padrão. Desvio padrão dos dados. 20 vezes. Eu falei, gente, não
é possível. Eu espero que eles coloquem nome na folha, completo. O nome Isso é difícil também, em geral. Porque isso não, eu estou falando como, isso é como indicador. No meu público-alvo lá, das engenharias, isso é mais forte na fonoaudiologia e meu Deus, me fugiu o nome agora, o sistema de informação, isso é um pouquinho melhor. Vamos fazer aqui, faz aí, pesquisa aí tal coisa, põe o nome na folha e bota o primeiro nome. Lista de presença de prova, assinatura, só vou Porque ele não tem essa convicção de que aquilo é uma formalidade, que ele tem que ser identificado. Ele quer o quê? Responder a pergunta e entregar embora. Pois é, mas isso que eu ia falar. A questão também é que aqui, fora as pessoas mais jovens, a galera vem, são os boomers, são os millennials, né? Que vem de uma época de estabilidade econômica em que você podia fazer alguma coisa por prazer. Você, por exemplo, a galera formada em física, você faz física para aprender, até porque não existe emprego para físico, entende? Por exemplo, a Petrobras emprega físico, mas emprega numa vaga de geofísica, em que permite-se físico fazer a prova. Então, se você faz física, obviamente, então é uma geração que lutava pelo sonho. Hoje vem uma geração mais imediatista. Que sim, que é isso que eu tô falando, o campo é curto. Isso, é tudo para agora, é tudo para ontem, é tudo um vídeo demais. A gente fala, aí fica falando que eles são preguiçosos, mas não é uma questão de preguiça. É tempo, é imediatismo, tem que ser feito rápido, tem que ganhar dinheiro rápido, tem que ficar rico rápido, tem que. Sem o meio. No mundo as coisas estão mais caras, em que você precisa realmente se sustentar, porque está todo mundo mais caro. Comprar casa hoje em dia. Eu não sei se já chegou aqui, mas lá na nossa percepção, por exemplo, os alunos estão começando a olhar para isso, e isso tem um relatório da companhia está mostrando isso também. Eles estão olhando para o ensino superior, no nosso região, isso é mais forte. A gente estava lá no cluster e o cara falou uma groselha lá, que eu pensei seriamente em interferir, mas não tinha essa abertura. Ele falou, porque não tem emprego, não tem mão de obra. Tem mão de obra, claro, não vai ter mão de obra nunca. Você vai ter um operador numa missão da vida. O operador tira ali 2.800, pá, melhor das hipóteses, técnico, operador técnico. 2.800 mais benefício, o que é isso? Um ticket lá de R$1.000, estou misturando várias empresas aqui para todo mundo sei todos. E mais plano de saúde. Então você chega ali no dinheiro final de uns 3 e pouquinho, tá bom? Com um cara no seu ouvido, um gerente perturbando, com não sei o que lá, um encarregado, com cumprir o horário. E esse cara vira e fala, professor, eu vou fazer engenharia para voltar para o mercado como analista, que ninguém vai contratar engenheiro mais, nem da UF, nem da UERJ, nem do GT, lugar nenhum. Vai voltar como analista para ganhar 4 e pouquinho, mais esses benefícios continuam os mesmos. Não, vou ficar como técnico, eu tenho menos coisa no meu ouvido e rodo no final de semana de Uber e faço esses 4 e pouquinho. Isso é fala dos alunos. Aqui são, acho, mais jovens um pouco, não estão mais lá, estão na faixa intermediária, assim, só aparece. Então a gente vai começar a ter, por quê? Porque não tem carreira. O cara não vou virar dinheiro, ele não tem mais essa missão, ele quer prática. Isso reflete, inclusive, a nível mundial, a procura por curso universitário. É o jeito mais demorado de você ganhar dinheiro na vida, é você gastar 5 anos para aprender um troço. E não garantido. A gente aqui, o último concurso que eu fiz para Pádua, foram 135 inscritos para uma vaga. Passando para trabalho. 135 inscritos para uma vaga. Físico, doutores, era obrigado a ser doutor. Acho que estava todos os físicos. Eu nem sabia que tinha isso. O que a gente fez tinha 49 para 2 vagas. Aqui no interior, né? Tipo, E já estava aberto em cima, era para físico, astrônomo e qualquer coisa. E tem que contextualizar, tanto Pádua quanto Resende são dois polos afastados. Esses inscritos, os 40 daqui, os 100 e tantos de lá, bem formados, com um currículo alto. Pois é, isso. Não, o CBPF, tinha uma das vagas lá que tinha 300 caras. 300 caras. Aí não foi, eu vi esse número, cara, não foi, mas sei lá, não matou.
explore isso, mas também não é fácil. Né? Então, abre da CSN lá, que é a nossa referência mais próxima. Abre 4, 5 na engenheiro, 4, 5 vagas por ano, o cara tem um currículo monstro. Experiência, vai entrar como analista 1, analista 2, analista 3, engenheiro júnior, engenheiro pleno e sênior. Aí você vira para uma. Cada etapa dessa uns 3 anos. Aí você vira para uma geração em que tudo tem que ser para ontem e fala, gasta 5 anos fazendo um curso, entra como analista, relaxa que aos poucos. Pelo amor de Deus. Isso foi desesperador, a gente o quê? Começar doutorado, pós-doc. Isso, mas a gente vê uma geração, que já estava com um sonho. Isso, claro, mas a gente vê uma geração que já estava com um sonho. Eu já estava já no nível de pensar em plano B, C, porque eu não vim Claro. Tipo, é normal. Isso a gente é um bicho estranho. Então, e aí nisso tudo tem esse negócio aí, que facilita o cara, a transição mais fácil. Eu queria fazer um comentário, minha preocupação, vou compartilhar com vocês sobre o assunto da inteligência artificial na medicina. Um negócio que você falou, que eu achei bem interessante, que é essa questão da ferramenta sobre escolha. Eu acho legal que você possa prever, né? Ganhar uma previsibilidade, né, do que pode acontecer. Só que algumas coisas me preocupam lá no fundo, assim, porque na medicina a gente basicamente importa muito material, né? Equipamento, às vezes até tecnologia. Se assim a gente está fazendo um negócio desse tipo, por exemplo, a gente vai importar isso para usar aqui. Aí um questionamento que eu fico é o viés do treinamento da máquina para identificar. Porque assim, se você pega a sua população local, lá, Europeia, exato, você tem um perfil genético que não. A Lígia Ele vai usar para a gente que o nosso perfil genético está tendo pesquisa agora, né, no mapeamento genético do Brasil, e a gente vê que a diversidade que é extremamente. Não, a Lígia mostra isso. Exato. Reconhecimento facial acontece isso de fato já acontece. Que aí no caso é o contrário. Você alimenta com perfis asiático, Oriente Médio, né, e negro. Pronto, é isso que eles vão pegar como suspeitos na rua. Isso foi uma falha, mas teve isso. A questão da Lígia, ela está fazendo uma pega no Brasil, achou resultados incríveis, mas o que ela segundo um dos vertentes dela é que os medicamentos são feitos para esse perfil genético e que não é tão eficiente. Então agora vai ter uma geração de remédios que vão ser específicos para cada exames também. E assim, uma evolução, o câncer tá bom, que cada um se dá na sua genética, você pode ter ou não ter, mas a evolução do câncer, se não tem nenhuma vez do organismo, e com certeza vai depender muito, sim, de um fator genético da região, assim, que é mais predominante, né? E aí você treina a máquina, e você vem um produto, por exemplo, Brasil, vindo de uma origem que você treinou completamente diferente, isso pode mudar bastante também. Tem uma má notícia, vai ser gente não tem. Exato. Mas eu não estou preocupante, Não. Vai abrir o curso de engenharia com vai resolver isso. Pronto. A parte recente. O que você falou é fantástico. O que você falou foi fantástico como exemplo de como dar muito ruim. Os caras treinaram a reconhecimento facial, pegaram fotos de nos Estados Unidos era mais ou menos 18% negros. E negros lá em geral são negros retintos mesmo, né? E treinou a rede neural usando o banco de dados padrão lá, branco, família doriana. Feliz e contente. E aí todo mundo que era negro pegava como suspeito. Essa é Aí eles tiveram a ideia genial de treinar com negros. Qual foi a base de dados que os caras usaram? Quem chuta? Isso, porque se você E aí ela ficou mais treinada ainda. Passaram uma descendente da égua de gênio, cara. Aí tem um processo, melhor. Já você é racismo algorítmico. Tem uma Mas isso de fato acontece, porque é um algoritmo criado dentro de uma sociedade e você tem uma sociedade mais os dados são criados. não tem muito por onde escapar. Sim, isso não tem? Porque, de novo, ela Não tem assim, né? Dentro dessas estamos fazendo essa discussão exatamente para ver se existe. Para fazer isso nem precisa treinar uma IA, né? Porque a gente já faz isso o tempo todo. Ela não tem consciência. É padrão, você vê o preto. Quem treina ela é a nossa consciência. Não, por exemplo, vamos dizer que você treine, sei lá, o IA para substituir um juiz, por exemplo. Já tem. Todas as
até amanhã. Eles fizeram uma rede neural, pegaram um juiz específico, treinaram todos, os votos são públicos, né? Pegou todos os votos dos caras e treinaram a rede. E aí tinha um caso A. Eles iam lá, botavam o caso A e perguntavam qual vai ser o voto do juiz tal, favorável ou desfavorável. E 87% ela acertou o chute do carro, o voto do carro. Então isso virou o quê? Isso virou uma ferramenta do judiciário que usa muito em aula judiciário para começar a fazer estratégias de defesa. Então pegava os votos do carro, tem um monte de IA para fazer isso. No nosso sistema judiciário tem uma IA que vai preenchendo a petição. Vai fazendo, mas vai preenchendo, olhando os dados do projeto. Não, eu digo, Então, você já está dentro disso. Não, imagina o viés que isso vai estar dentro das decisões, né? Tipo, você vai treinar o IA já enviesado, né? Para, Sim. por exemplo, condenar mais negros do que brancos. Você pega todos os votos do nosso juiz, vai ter isso já. Não, mas é que você vai ter um treinamento pessoal, né? Ela só, então já acontece, mas agora vai ficar especializada. Aí deu ruim de novo. O ruim sempre é esse, é do volume. Então vai ter erros, seres humanos erram, vai ter erros. Agora eu vou treinar ela, uma super especializada, vai dar uma sentença por dia, que vai. A gente vai ver o final dessa história. É você metodizar o erro. Você tornar o erro um processo, um protocolo. E a gente vai ver, em primeira instância, delegações de decisões para ela. Porque a população vai topar isso. Você tem que treinar ela com aquele advogado lá que defendeu aquele caso lá aquele jogador de futebol americano lá nos Estados Unidos. Isso, obrigada. Tem que botar ele nesse viés junto, aí pronto, você resolve um pouquinho o problema. Esse é o nosso desafio. Todas as questões de como a gente, como docente, não sei se é só para você ter mais era um primitivo. Tem tempo isso aí? Hã? Tem tempo. Tem um pouquinho, né? É o braço dela ali. Tínhamos cabelo. Não foi não. Não, tem dois cortados aqui. É como, enquanto docente, a gente vai introduzir isso na nossa prática. E aí, falando com o pessoal da galera de aula sobre parte das exatas, né? Como nos manteremos, especificamente os professores de exatas, como nos manteremos relevantes. A hora que esses negócios conseguirem ensinar física, química e matemática de uma forma que o cara entenda, dançamos. Porque no psico específico é mais difícil, porque tem a prática de fábrica, tem ali, né? Agora, física é desde Newton. O ciclo básico. Tem uma base infinita de coisa para treinar uma rede. É que financeiramente isso não faz sentido nenhum ainda. Agora, esses grandes grupos já estão pensando nisso, de como reduzir o custo. Mas acho que ainda antes, talvez a gente tenha que lutar contra o imediatismo. É isso. Porque talvez a gente não tenha alguém para Forte ensinar. abraço para você. Vai nessa luta, porque essa luta é perdida. Porque talvez a gente seja irrelevante antes da IA, entendeu? Simplesmente porque não tem gente entrando. Eu tenho muito tá gravando? Tá. A gente vai fazer vários cortes nesse vídeo. Não, vai do jeito que Vai tá. ter que editar. Você está gravando, vai a versão light. Esse vai ser o vídeo mais difícil de edição. Não, não tem edição, não, faz do jeito que tá. Harvard tem 11 mil alunos. A USP tem 50 mil. O ensino superior vai voltar a ser o que era. Triste essa frase. No sentido de A elitizado. porcaria que é elite. No sentido elitizado, no sentido para poucos. O que vai acontecer no fim disso tudo que eu vi, que eu estou escrevendo, fazendo e discutindo nos nossos grupos que lá, vai haver, isso está no livro, isso não é meu, isso é do Dominicano, do ano passado, Futuro do Trabalho, mas com as minhas pitadas, vai haver um esgarçamento do tecido social, onde você vai ter uma elite que vai ter que se capacitar. Falando super elite, não. Falando pela sociedade que a gente conhece nomes. Super elite sempre foi, super elite desde sempre, vai estar fazendo. Então, da galera ali do Zuckerberg para baixo, vai romper. Essa galera vai ter que se especializar muito, estudar muito, aprender muito para ter um salário, uma vida digna, para fazer o seu pagamento. E vai ter uma galera que vai viver na margem ali, subtrabalhos, só que vai ser tipo leite de parede, 40, 80. Porque o cara fala assim, cara, não quero
universidade, quero aqui tomar minha cerveja. Sempre foi assim? Foi, mas esse negócio legal vai fazer isso. Esse abismo vai aumentar, não vai ter a classe média, pronto. Vai aumentar o contraste. Não vai ter a classe média que se acha rica e que quer se diferenciar do pobre. Essa classe média vai acabar. Então o cara vai subir para lá, para a classe B, ou ele vai entrar para a galera do D e E. No meio do caminho não vai ter. Porque não faz sentido. Então vai diminuir o número de universidades. Esse é o cavaleiro do Agora acabando vai diminuir a universidade para atender essa galera e vai ter as universidades zonas corporativas, que é um movimento que está crescendo muito. Universidades corporativas. Você sente entendendo? E a Guarda já está montando, todo mundo está montando. Porque pega o técnico, traz para dentro e forma ele especificamente para aquilo que eu estou fazendo, que é lá a laminação a frio. O velho é um tecnólogo da laminação a frio, entra como especialista e está trabalhando, já está formado ali dentro. Se você olhar lá, esse crescimento do tal do microlearning e das formações das universidades corporativas, está aí crescendo. Então, talvez as universidades, de um modo geral, universidades como a gente conhece, voltem a ser basicamente como produção de conhecimento lá em cima, aquela produção de conhecimento mais fundamental e que IA não daria conta. Se você for lá no São Bento, no Santa Inácia, é giz e quadro. Isso eu e o Miguel do Toledo concordamos, é giz e quadro. E papel. O que você falou de tudo? No São Bento. É claro que a IA está lá, tem laboratório de robótica, tem tudo. Mas o conceito é um ensino normal, clássico. Você tem que ir na região, lá no Macedo, e vai no outro colégio, não posso falar o nome. É completamente diferente. Lá tem quadro, professor, giz, tarefa, cada tempo, giro. O apostilamento já é uma redução que você está falando. Já aprender isso aqui, já tem um faz livro. parte. Aí chupa o livro, esse aqui do livro que você quer aprender. Já faz parte do processo de objetificação. Não é mais aprender. Imediatismo. Não é para aprender, para interagir com o Não mundo. ler aprender para aplicar. Aplicar especificamente. É quase proibido de ler livro. Não ler livro, vai direto aqui nessa apostila, faz esse exercício. Olha os coaches. Eu costumo falar que reporta aqui, reporta ali. Para que eu vou estudar a Porter inteiro? Não, é só pegar aquele gráfico ali, entender se fosse, parar, fazer lá usar os planos de ações e pronto. eu costumo falar, eu estou com um pensamento atual de que o sistema do planeta virou um gráfico. A gente vai se tornar meros, pelo menos aqui no Brasil, né, o que está aparecendo é que a gente vamos nos tornar meros usuários de tecnologia. E aí, vamos ser a Cracolândia do mundo. Então, mas é essa frase tecnológica. Não. A gente gosta. Essa frase está errada. Vamos, não, sempre fomos. Tudo bem. O Abaco, a calculadora do evento, é Cássio. Não veio nada. O que a gente desenvolveu aqui? O rádio, sou eu. O que a gente desenvolveu? Quem abriu esse rádio foi a gente, um padre lá. Computador, o CPF fez um PC, pô. Tá lá no museu, e acabou ali. Aí entra a discussão, periférica, foge muito. Esse medianismo é o capitalismo fazendo isso, que está fazendo aquilo. Não, e sem falar, né, que essas IAs, elas são organizadas por galera grande, poderosa. Sim, claro. E eles querem mais que tenha uma desigualdade social nesse mundo. Então, tipo assim, as pessoas acharem que vão aprender tudo e muito bem dentro de uma IA, eu acho que vai chegar um ponto que não. Porque eles querem padronizar todo mundo. Eles não querem alguém que pense melhor do que eles. Não quer. Que isso? Não pode. Já pensou? Vem alguém que aprendeu a criar uma IA tão poderosa quanto ele usando a IA dele? Eu não trouxe porque eu acho que fazer propaganda às vezes é pior do que, mas tem um vídeo do dono da AI, da OpenAI, e ele comprou uma empresa que era da Apple. Na verdade, ele comprou o cara, que é o designer da Apple. Eles se juntaram, soltaram um vídeo essa semana, que até 2027 eles vão criar a IA integrativa. Vai estar tudo, televisão, computador, seu celular, você vai interagir com ela na geladeira, você vai estar submetido a um auxiliar que vai ficar te ajudando, a um amiguinho que vai conversar. Então, usar como psicólogo, meu Deus. esse
empresas que vendem, que usam para poder você, de suicídio. Motorista de caminhão estava aquela empresa de caminhão que é grande, dono, não, a transportadora, ele estava lá no Sebrae, enfim, não problema. Eles têm um aplicativo que eventualmente eles percebem que na cabine do caminhão tem silêncio, tem um botão lá dos caminhoneiros, tem um painel do caminhoneiro que tem indicadores. E ele tem um indicador, quando aquele indicador dispara, ele começa a fazer perguntas para o motorista. Quando ele parar, o caminhão começa a apitar, para, faz perguntas, dá as respostas e identifica se está em iminência de suicídio, se tem que parar, se não tem que parar. Já tem isso, já está rodando. Eu tenho várias coisas que estão rodando e a gente não está nem vendo. Isso é só uma telemedicina não é médico, tem lá. Né? É uma ferramenta de segurança, mas eu estou dizendo assim que o pessoal brinca na internet, né? Como essa coisa entre o bebê que reborda, né? Tem algo ali que te faz um carinho, aí usam um chat GPT como esse parceiro. É a meta. A meta vai soltar um amigo virtual, sabe? Verdade. Já está pronto o projeto, vai sair um bonequinho, que você vai, tipo, Finalmente meu amigo imaginário vai ficar real, vai se tornar mais real. E aí eu coloquei, ele vai usar toda a sua rede meta. O WhatsApp não, porque supostamente o WhatsApp é pelos termos e vamos falar, tirar todas as coisas. Ele vai saber mais de você do que você. Sim. Legal, pra cá, pra lá. Vamos agradecer então ao palestrante.